E essa semana nós tivemos grandes novidades, inclusive uma alta bem expressiva da Bolsa de Valores, e vamos entender por que isso está acontecendo. Meu nome é Ricardo, eu faço parte da Lariate e hoje eu estou aqui para falar um pouquinho sobre as notícias relacionadas ao mercado financeiro, também dos ativos da Bolsa de Valores aqui no Brasil e, é claro, falar um pouquinho sobre macroeconomia que acaba nos afetando. Como os destaques de hoje, a gente vai falar um pouco sobre os fundos imobiliários e também alguns desdobramentos sobre a visita do nosso presidente lá na China e, claro, algumas coisinhas que aconteceram aqui internamente sobre algumas taxações que não deixou o pessoal muito feliz. Então, vamos falar um pouco sobre tudo isso hoje. E se você tem fundos imobiliários na sua carteira de investimentos, você precisa saber dessa notícia. Depois das recentes quedas que nós tivemos nos fundos imobiliários, agora alguns deles anunciam que vão diminuir o seu pagamento de dividendos. Essa notícia vai afetar apenas os fundos imobiliários de papel, conforme a gente já falou na semana anterior, teve alguns problemas relacionados a esses ativos, principalmente por conta de alguns calotes ou atrasos nos pagamentos relacionados a algumas CRIs, que são os títulos de dívida que eles acabam tendo para fazer empreendimentos imobiliários. Os fundos mais afetados aqui são aqueles considerados como high yield ou os com pagamentos altos de dividendos. E eles conseguem esse tipo de dinâmica de pagamentos acima da média do mercado, porque eles também acabam aceitando riscos um pouco mais elevados. Os fundos imobiliários de papel estão muito expostos aos certificados de recebíveis imobiliários, que são os chamados CRIs, os CRIs, que eles usam na captação de dinheiro no mercado financeiro. E como é que essa dinâmica funciona? Então, o proprietário ele vai pegar as suas receitas futuras, seja pela venda ou pelos aluguéis que eles vão receber dos imóveis, e eles vendem isso no mercado financeiro para que eles façam uma captação de dívida ou uma captação de dinheiro a um juros menor do que eles fariam no mercado diretamente num banco ou alguma outra instituição. Esses títulos são bastante utilizados na hora de fazer captação no mercado e, claro, que os fundos imobiliários vão utilizar essa ferramenta como uma forma de monetizar e trazer rendimento para os seus cotistas. Vai lembrar que esses pagamentos, desses títulos têm também um reajuste que é feito em cima de algum indexador. Normalmente é em cima do CDI ou do IPCA, mas existem casos que têm indexadores diferentes também. E além de toda essa dinâmica, ainda existe uma diferença entre as modalidades, porque existem aqueles títulos que têm prioridade no momento do pagamento e aqueles que ficam pouco depois na fila de espera. Então você já consegue entender que a dinâmica que a gente vai montando aqui pode nos dar mais ou menos riscos de acordo com as modalidades, o indexador e por aí vai. Então, pelo cenário que a gente desenhou aqui, a gente pode entender que entre modalidades e indexadores, esses fundos de high yield acabam optando por opções mais arriscadas e assim recebem mais e podem pagar mais para os seus cotistas. Mas claro que existem situações onde esse risco vai realmente mostrar porque ele é um risco, que vai acontecer algum atraso ou alguma falha nos pagamentos. Então vamos falar um pouquinho da lista de fundos imobiliários que anunciaram essa diminuição nos seus pagamentos. A gente começa pela Hectare ou HCTR11. Eles falaram que nesse mês agora vão fazer o pagamento de 50 centavos de dividendos por cota. E normalmente vai parecer até um dividend yield bastante alto já, 50 centavos por cota. A gente acaba não vendo isso principalmente em empresas, mas é bom a gente lembrar que no começo desse ano foram pagos por ação, por cota desse fundo, R$ 1,10, ainda em janeiro, tá? Não é tão longe da realidade que nós estamos agora. Então já deu para ver o baque que receberam os fundos imobiliários de papel nessa crise aí, ou nesse calote coletivo. A Versalhes RI ou VSLH11 também falou que vai diminuir bastante o seu pagamento de dividendos. Eles que saem de uma máxima há não muito tempo atrás de 14 centavos por cota, já anunciaram que vão fazer o pagamento de 3 centavos por cota nesse mês agora. Também a gente tem a Devante Recebíveis ou a DEVA11 que sai ali dos 90 centavos por cota para pagar apenas 70 centavos, uma queda um pouco menor em comparação aos demais que a gente vê aqui. E a Tordesilhas EI ou a TORD 11 foi aparentemente a mais afetada aqui de todos os casos. Anunciaram que mais um mês eles não vão pagar dividendos, porque eles não têm ali lucro suficiente para fazer essa distribuição, ficando
colocando na posição mais crítica aqui da nossa lista de não pagadores ou menos pagadores de dividendos. Mas e você, está exposto a algum desses ativos? Sentiu essa diminuição nos dividendos? Fala pra gente aqui nos comentários. E é claro, você também pode comentar aqui conosco dúvidas, perguntas e sugestões a respeito do material que nós trazemos aqui para vocês semanalmente. Além de, claro, se você gosta do nosso trabalho, se inscreva aqui nesse canal, porque nós vamos trazer esse tipo de conteúdo todas as semanas para que você se mantenha bastante informado a respeito do que está acontecendo no mundo dos investimentos. Agora pergunta para você, você curte aquela promoção, aquele produto no precinho? Então, talvez eu não tenha uma notícia muito boa para te dar. O novo governo bate bem forte na tecla referente a criar novas receitas. Isso tem bastante relação com o novo arcabouço fiscal. A gente já falou um pouco sobre ele nas últimas semanas. Se você quiser dar uma olhadinha no vídeo que eu expliquei melhor como é que ele vai funcionar, mas ele ainda tem alguns ajustes para ser feitos. A gente ainda não tem a versão final que vai para o Congresso. Então, por enquanto, vou me ater às informações que estão lá. E se você se interessar ou tiver curiosidade, dá uma olhada no vídeo que ficou bem legal. E para conseguir mais receita, ou seja, conseguir angariar mais dinheiro através de impostos, a nossa Receita Federal ou até o Ministério da Fazenda tem algumas estratégias que já foram comentadas por aí na mídia. O primeiro deles seria os sites de apostas, que estão bem na mira do governo agora, falando que eles não pagariam impostos e que talvez seja uma receita bastante relevante, até porque hoje em dia você vê propaganda de site desse tipo em qualquer lugar, porque você tem eles na internet. Mas outro pessoal que também foi duramente criticado foram as varejistas chinesas, aquela AliExpress, a Shopee, aquela lojinha que você sempre acha aquela bugiganga, aquela blusinha, aquela carteira, aquela qualquer coisa, que vendem de tudo num preço bastante competitivo, para dizer o mínimo. Mas então eles estão aumentando os impostos em cima dessas lojas? Ou eles estão criando imposto novo para os produtos que vêm diretamente da China? Calma que a gente tem muita desinformação acerca desse caso, inclusive de fontes que a desinformação não deveria chegar, e vamos entender como é que está acontecendo e, é claro, as regras novas. Seguindo o pretexto de proteger a indústria nacional, nós hoje temos uma taxação de 60% em cima do valor total da compra, o que significa produto mais frete, mais seguro, se ele existir, para os produtos que vêm de fora do Brasil. E aqui a gente está falando apenas de uma taxa de importação. Os impostos que são pagos aqui dentro do Brasil, como PIS, COFINS, ICMS, por aí vai, ainda se aplicam uma vez que você caia na alfândega. E um detalhe muito curioso é que, apesar da desculpa que eles dão para cobrar esse imposto, mesmo que você compre algo que não é produzido aqui no Brasil, você ainda paga essa taxa de importação. E com essa informação você tira a conclusão que você quiser. Mas existe uma flexibilização nessa regra. Você não paga uma taxa ou esse 60% ou até qualquer tributação caso o envelope ou o pacote que você receba esteja sendo enviado de uma pessoa física para outra pessoa física e os produtos contidos ali, o total da nota fiscal, né, que envolveria toda aquela questão de produto, mais o frete, mais o seguro, não ultrapassem os $50, o que hoje está aproximadamente ali dos R$250. E claro que nem eu nem você somos inocentes aqui. A gente sabe muito bem que uma vez que haja uma brecha na regra, as pessoas vão utilizar elas para fugir do imposto, porque é uma grande briga do gato e rato. Tem quem quer cobrar e tem quem não quer pagar. O resto simplesmente não existe. Então o que acaba acontecendo é que muitas lojas utilizam disso para enviar produtos aqui para o Brasil de formas que eles acabam não sendo taxados, o que faz com que eles tenham como vender produtos de uma maneira mais competitiva. Mas aí qual seria então a melhor solução para esse problema? Aumentar a fiscalização? Pensar numa alíquota que seria justa para ser paga em cima de produtos que venham aqui para o Brasil? Bom, na verdade o governo pensou numa maneira um pouquinho diferente. Agora a intenção do governo é retirar essa isenção mesmo quando esses pacotes estão abaixo dos $50 e sejam enviadas de pessoa física para pessoa física. Ou seja, você que tem um tio, uma tia ou um parente em qualquer lugar do mundo, ele queira te mandar um presente, você vai ter que pagar 60% de taxa mais os impostos em cima daquele produto, o que muitas vezes vai ficar acima do valor que a pessoa pagou lá no país de origem, tá? E eu falo isso com propriedade porque já me aconteceu de importar alguma coisa e no final das contas eu paguei o dobro só em taxa mais imposto. Então o que aconteceria na prática? Bom, o que estão anunciando
agora é que todo esse processo facilitaria lá na alfândega, porque todo mundo iria pagar essa taxa, então iria facilitar na hora da tributação. Ou seja, você iria pagar um pouco mais caro e o seu produto não ficaria ali parado na alfândega diretamente. Mas é claro que isso não está sendo visto com bons olhos, principalmente pelos consumidores. Eles vão ter que pagar uma taxa que, na minha opinião, ela nem deveria existir, e além disso, isso ainda vai trazer bastante problemas para as pessoas que têm menos acesso, porque afinal das contas, né, o governo se vendeu como a ideia de taxar as grandes fortunas, os bilionários, e a gente sabe muito bem que não é esse o público que vai procurar promoções em sites de varejo chinês. E agora o governo que lide com essa crise que ele criou para si mesmo, tentando ali apaziguar os ânimos que ficaram bastante exaltados, inclusive entre pessoas que sempre foram apoiadoras do governo atual. Mas quero saber de você, qual é a sua opinião sobre todo esse caso? Manda pra gente aqui nos comentários, que eu fico bastante curioso de saber o que é que vocês estão pensando. E durante a semana, o atual presidente Luiz Inácio Lula da Silva foi até a China firmar vários acordos de cooperação com os dois países. Será que tem coisa boa vindo desses acordos? O presidente Lula se encontrou com Xi Jinping, presidente chinês lá na China, que seguiu a sua agenda presidencial fazendo várias visitas, além de ter algumas conversas com membros do governo chinês. Inclusive, seguindo a sua agenda presidencial, ele acabou fazendo uma visita lá na Huawei, uma das grandes fábricas de tecnologia e inovação lá na China. Lá, aparentemente, ele foi apresentado as soluções de telemedicina, educação, além do desenvolvimento do 5G, que é uma tecnologia de conectividade que eles já têm bastante proficiência em criar lá na China, através dessas fábricas aí de tecnologias novas que ganharam bastante destaque no mundo afora. Mas além de cumprir a agenda, o presidente também foi firmar vários acordos entre os dois países de colaboração em vários aspectos. Isso, inclusive, fez bastante efeito na nossa bolsa de valores, que acabou subindo mais de 5% durante essa semana, e, é claro, o mercado ficou bastante animado com novas possibilidades. Vale a gente salientar que o Brasil e a China sempre tiveram boas relações comerciais, principalmente entre si, e isso acabou ficando um pouco desgastado durante a gestão do Bolsonaro, por conta de algumas declarações ali e algumas insinuações feitas por membros do governo, principalmente durante a crise do Covid-19. E agora, segundo o que o próprio presidente Lula diz, ele quer estreitar essas relações com a China, principalmente nas áreas de ciência, tecnologia, ambiental e comunicações. Mas, segundo o que ele também declarou, ele quer manter essas relações estreitas não somente na área comercial, seja lá o que isso quer dizer. Mas quais acordos foram esses? Eles foram realmente benéficos para o Brasil? Existe uma lista relativamente grande aqui, são 20 tratados que foram assinados entre os dois países, e a gente ainda tem poucos detalhes sobre a maioria deles. Então eu vou destacar alguns que eu achei mais interessante e dar uma comentada relacionada ao que eu achei sobre eles. Um dos protocolos assinados foi a colaboração no desenvolvimento de um novo satélite de observação aqui da Terra chamado Cyber 6. Esse satélite faz parte de uma nova geração, então uma tecnologia mais avançada do que outros que nós já temos aí sobrevoando o nosso planeta para fazer a observação, que ajudaria ali a gente conseguir ter mais informações e até informações mais precisas, até em relação a essa parte ambiental. A gente sabe que hoje é feito esse monitoramento de queimadas, de colheitas de árvores e outras coisas nesse sentido. Além disso, existem outros memorandos falando sobre o desenvolvimento de ciência e tecnologia em conjunto dos dois países. E como nós sabemos, a produção tecnológica aqui no Brasil não é exatamente o nosso forte, o desenvolvimento de novas tecnologias acaba ficando um pouco de lado, porque a gente não tem muito investimento nessa área. Por outro lado, a China nesse setor está se destacando nos últimos anos como um player bastante forte e relevante, principalmente em alguns lados ali específicos relacionados à tecnologia de comunicação. E para esse lado eu vejo até uma oportunidade interessante para o Brasil ganhar mais visibilidade e talvez investimento em áreas de tecnologia e trazer um pouco aqui para dentro essa expertise e quem sabe desenvolver uma indústria. Outro destaque aqui também fica relacionado à agropecuária, que além dos acordos que já foram feitos entre os ministérios do desenvolvimento agrícola e da própria agricultura, também existe um projeto em conjunto dos dois países a respeito de uma certificação para a carne, que seria uma certificação eletrônica. Isso poderia ajudar na confiabilidade do produto brasileiro, não só com relação à distribuição na China, mas também em outros países que às vezes são até mais exigentes
concorrentes do que o mercado chinês, como por exemplo é o mercado europeu. E até lembrando um episódio recente aqui sobre o embargo de carne brasileira, quando a gente teve um caso de vaca louca aqui no Brasil, nós tivemos também um acordo de protocolos de quarentena e também sanitários relacionados a esse tipo de produto, principalmente produto processado aqui que eles estavam comentando. Isso também tem uma carga positiva para nós, porque dá mais confiabilidade no produto que nós exportamos lá na China e eles são um dos nossos grandes mercados consumidores, logo isso vai ter bons reflexos daqui para frente. Isso é só uma parte dos acordos que foram listados, ainda tem outros vários, incluindo uma parceria com uma emissora de notícias chinesa chamada Xinhua com a EBC, também conhecida como TV Lula aqui no Brasil, mas esses acordos ainda não têm grandes detalhes, então fica difícil a gente entender qual realmente vai ser o impacto daqui para frente. E também a gente espera que esses novos projetos e os objetivos desses acordos não passem lá na EBC, porque aquilo ali é só um cabide de cargo, né? Nunca vi ninguém que assiste aquele negócio. Mas pergunto para você, você acredita que esses acordos com a China trazem boas oportunidades aqui para o Brasil? E já te adianto, se você está buscando por boas oportunidades, o momento propício para você começar a investir é agora. E para isso, a melhor estratégia possível é ter uma carteira de investimentos que é sólida e diversificada, porque isso vai fazer com que você tanto esteja protegido dos momentos de crise, como também aproveite as subidas e altas do mercado financeiro. E se você quer saber como nós aqui da Lariat cuidamos das estratégias dos nossos clientes, nós temos todos os nossos links aqui na descrição para que você possa entrar em contato conosco e entenda como é que funciona a nossa metodologia para criar uma carteira de investimentos que é personalizada para você. E tudo isso é feito sem colocar a mão no seu dinheiro ou falar para você investir em um fundo que é controlado por nós. A nossa ideia é, em conjunto com você, criar uma estratégia que vai atender às suas expectativas e, é claro, que vai te proporcionar um bom retorno no futuro. Então, não deixa para depois, porque o melhor tempo para você investir é agora. E para finalizar, eu não poderia deixar de fazer nossa famosa pergunta de todos os vídeos. Qual foi a notícia que você viu relacionada aos investimentos, ao comércio exterior, macroeconomia e tudo o que isso engloba e não foi comentado aqui nesse vídeo? Manda pra gente nos comentários que a gente bate um papo durante a semana. Eu vou ficando por aqui, uma boa semana para vocês e até a próxima!